Fala galera do canal, como é que vocês estão? Vocês estão aqui vendo um cortezinho da live. Hoje eu vou fazer um react sobre um vídeo de alienígena, deuses, demônios, com o Daniel Lopes e Jean Van Elan. Eles falando sobre algum assunto aqui, eu vou pegar alguns trechozinhos que tá no vídeo da íntegra que saiu ontem no Inteligência LTDA. E aí eu falei, cara, os dois, eu já vi entrevista dos dois, é muito boa. Então eu vou fazer um corte dos dois na entrevista junto, né? Que deve ser muito bacana. Jesus falava que cada um receberia de acordo com suas obras, não pelo fato só de ter fé. Então, quando Paulo criou esses dois conceitos, e Paulo foi maravilhoso na formulação teológica disso aqui, e Paulo não tem culpa na minha lógica. Paulo foi um dos primeiros, talvez o maior nome do primeiro século, porque o trabalho dele foi incansável. Os apóstolos de Jesus criaram uma igreja de Jerusalém. Paulo saiu falando para todo mundo, para os gentios, criou dezenas de igrejas. Foi até a Espanha, né? Os confins. Formidável. Pedro. Você dá conta do Paulão? Você dá conta do Paulão? Fih, falar pra você. Ó, na minha opinião, Paulo, ele é, tipo assim, o pai da religião cristã. Eu sei que a religião cristã baseia-se em Jesus, mas sem Paulo não teríamos o cristianismo. Cara, o cara é absurdo. Aconselho todos a conhecer um pouquinho sobre a história de Paulo. É claro, não só aquela que você vai ver, mas ver todo o trabalho que ele fez como cristão e o que ele se dedicou como vida, sabe? Ó, eu vou dedicar minha vida a fazer o evangelho de maneira correta, mano. E assim, Paulo é absurdo mesmo. Passou 15 anos hesitando o que é que faria, porque ele discordava de Paulo. No início, Pedro defendia que o cristianismo era só para os judeus. Era judaizante, né? Judaizante, né? Então, assim, Paulo foi alguém que abriu a mente dos próprios apóstolos com o testemunho que ele deu, e isso é formidável. Só que Paulo, de novo, não conheceu Jesus, então ele falou o que ele entendeu, o que ele pôde Você produzir. não acha que foi pela mediunidade recebendo Jesus? Eu achava isso, mas aí tem um pequeno problema. Porque, paralelo a isso, Jesus também utiliza um outro grupo, ou seja, nós temos três faces de Jesus no primeiro século. Uma que surgiu com os gerossolimitanos, como é classificado. Como assim, mano? Peraí. Os judeus apóstolos lá de Jerusalém, que falam, se você estudar as epístolas de Pedro, os evangelhos que surgiram dali falam no Jesus, o homem, o Galileu. Mas Paulo, ele já queria a figura de Jesus, o Cristo. O nome, Cristo não é nome, é epíteto, é ungido em grego. Né? Quando Jesus estava vivo, ninguém nunca chegou e disse, ó Jesus Cristo, tudo bem, era só Jesus. O Cristo... Mas Messias ele chamava. Messias, sim. Mas Cristo é a palavra grega, né? Cristo é o ungido, não é o Messias. Mas Messias significa ungido também, né? Mashiach. É uma saída... Que vem do óleo do tutano do osso, que é mar, né? Que quebra o osso. Exatamente. Hoje nós pensamos assim, mas na época era mais um sinônimo para o fato de Jesus ser reconhecido como Messias. Tá? O senhor vê a diferença entre Cristo e Messias, as palavras? Vejo. Não só o mesmo conceito, só que numa palavra grega e outra hebraica? Se você for rastrear os dois, eu encontro, mas isso é só uma mera opinião. Na verdade, o Cristo já tem o Sebastos também, que é o imperador romano que recebia unção para ganhar as guerras, os né? portugueses, os lusitanos, iriam se aproveitar E quando ele vencia as guerras, vinha a notícia da vitória, que era o evangelho, né? Exatamente. O evangelho. Mas assim, os apóstolos produziram a face de Jesus, o ser humano, o Galileu, o Nazareno. Entendi. Ó, vou ter que fazer um comentário aqui. Presta atenção. Eu, Breno, prefiro infinitamente a versão em que você pode pensar que Jesus não tem nem poder. Ah, mas ele fez água em vinho, não sei. Desacredite até disso. Pensa que Jesus foi só um homem trabalhador que tentou fazer o bem. Sabe, tira que ele reviveu os outros, tira tudo isso aí. Pega só aquilo que a gente consegue fazer. Se você amar o próximo de verdade, igual Jesus nos propõe a fazer, você já vai fazer a maior revolução do planeta, cara. Então assim, tira até os poderzinhos. Não tinha nenhum poderzinho, tá nerfado. Ainda assim, a mensagem de amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas
entendendo que todos... Aí vem outro entendimento que eu possuo, tá? Que é que todos nós somos a própria imagem de Deus. Então, cara, desse jeito eu ainda acho Jesus o cara mais absurdo da história da humanidade, tá? Sem falar que reviveu, sem falar que porque morreu. Sabe, você pode nerfar no talo, falar assim, ó, não, a única coisa que a gente pode tirar aqui é as palavras dele. Pô, gente, você já leu o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é, sem dúvida, a coisa mais bonita que eu já vi escrita na vida. O Sermão da Montanha é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Vamos seguir o react aqui pra gente concluir. Paulo produziu já o Jesus o Superstar, ou seja, Jesus o Cristo, o Salvador da humanidade. E Jesus Deus também, né? Jesus Deus, mas o Jesus Deus isso surgiu com Constantino, depois do Concílio de Nicéia. Mas você acha que os manuscritos do Novo Testamento que citam que Jesus é Deus foram criados depois? Foi uma fraude? Não. Não? São 27 os livros do Novo Testamento. Sim. Você tem 21 epístolas, os 4 evangelhos tradicionais, o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse. Sim. Isso aqui tudo é real, isso aqui tudo Você é crê honesto, que isso aqui tudo é quente. É quente. Tá certo? Não foi Não. criado depois. Houve uma ou outra tradução, porque isso estava em aramaico. Essa Sim. parte. O Antigo Testamento era em hebraico. Isso aqui era em aramaico. No livro de Daniel tem uma parte em aramaico também. Quando foi traduzido para o latim, que era a língua São Jerônimo oficial, embaralhou tudo. aí aqui houve uma ou outra... Aí surgiu Lúcifer, por exemplo. Exato, tá certo? Então aqui tem uma ou outra adaptação aos interesses. Cara, olha isso. Não, pera, vou fazer esse comentário aqui, vou até mudar a tela de novo. Todo teólogo que tenha um mínimo de coerência educacional, tá? Todo teólogo sabe que não existe diabo. Todos os teólogos que têm o mínimo de coerência cristã com a verdade sabe que não existe diabo, não existe inferno, não existe condenação eterna. Todo teólogo. Ah, Brenda, eu discordo de você. Problema seu. Vai estudar. Eu fui, eu estudei. E aí, ó, você tá vendo 2 aqui. São grandes teólogos, esses 2 são pessoas que estudaram muito, porque tem muito conhecimento. E os 2 já sabem, ó. O Lúcifer foi introduzido, ou seja, a necessidade de domínio da população pelo medo. Esses europeizantes Sim. da Igreja Católica, né? Mas voltando, surge... Ó, você viu o que ele fala aqui? Eu vou voltar aqui rapidão, ó. Europeizantes Sim. da Igreja Católica, né? Mas voltando, surge com Maria de Madalena e outras figuras a face de Jesus o vivo, que é o Jesus que, mesmo tendo morrido na cruz, estava aparecendo ressuscitado. Sim. E falando coisas para Maria de Madalena e para outros discípulos de Jesus. E, sem sendo isso aqui verdadeiro, o que esses apócrifos, que mais tarde assim seriam considerados, contam, é que mesmo Maria, mãe de Jesus, Pedro, Filipe, Bartolomeu, alguns dos apóstolos, terminaram migrando para esse terceiro grupo. Mas O terceiro é qual mesmo? Desculpa retomar. Maria Madalena. Mas aí eles têm a visão de Jesus. Gnósticos. Que Jesus é vivo. Jesus o vivo. Esse terceiro grupo é o Jesus Porque vivo. aquele que tinha morrido, mas continuava vivo. É um pouco a tese dos merovinhos, daquela história lá do Código da Vinci, né? Do Dan Brown. Dan Brown inventou que eu Na digo. verdade, ele copiou o livro Holy Blood, Holy Grail. Exatamente. Né? É plágio. Exatamente. É plágio. Ele genialmente lá pegou misturou essas fontes, misturou botou do o nome jeito dele e falou, é meu. E deu o show dele. Ganhou uma grana, né? Deu o show dele. Mas assim, essa história... Tá aí uma ideia que eu morro de vontade de fazer, hein? Pegar um pouco de teologia que eu sei, criar uma mitologia em cima do cristianismo e fazer uma história em quadrinho ou uma animação. Cara, já pensei muito nisso. Imagina aqui, ó. Davi, o caçador de gigantes. E a missão dele é matar todos os gigantes que restaram do dilúvio. Cara, imagina essa saga de história, velho. Imagina. Dá uma chance para o canal Estranha História. O cara tem uma visão muito interessante sobre história religiosa. Claro que dá uma chance. Deixa eu acabar de ver isso aqui, não vai lá ver, mano. Deixa eu só concluir esse corte aqui até aqui.
estrutura que nós vemos surgir aqui via Maria Madalena, a estrutura... Não, mas só concluindo. A minha história em quadrinho aí que eu tô falando. Pô, que vontade que eu tenho de fazer isso aí. Que vontade que eu tenho de fazer esse negócio. estrutura via Paulo e a estrutura via os apóstolos, tá? Qual é o problema? O problema é que entre os anos 50 e 60 do primeiro século, quando Pedro e Paulo foram mortos, Sim. tá? Quem que sobrou dessa história? João. É. A partir dos anos 70 do primeiro João século, foi o o único Highlander. personagem que havia convivido Foi pra Ilha com de Jesus, Patmos, que estava... No ano Apocalipse. 70, quando os romanos destroem Jerusalém, lá sai João fugindo para a ilha de Patmos. É. Leva Maria, a mãe de Sim, Jesus. porque Jesus deu essa ordem, cuide dela. Aí João, é tão difícil. Depois que Jerusalém foi destruída, que os primeiros evangelhos começaram a surgir, cara. Ou seja, 35 anos depois da época da morte de Jesus, é que surgiu o evangelho de Marcos. Dizem que os manuscritos de Marcos, os primeiros vêm dos anos 60, né? Acho que ainda tinha o templo ali. 60, 70, isso ninguém tem muita certeza. É difícil você O bater que o se martelo. sabe é que Mateus e Lucas teria sido Depois um pouquinho. depois, provavelmente cópia de Marcos, e isso está lá para o ano 70, Tem 75. citações diretas do Marcos, né? Algumas figuras dizem que os três surgiram juntos, não há essa diferença de 10 anos. Tem Por uma isso teoria que tem um documento primeiro e que depois sai Marcos e depois os outros evangelhos bebem dele. né? Isso, por Vão isso que eu adaptando. situo os três depois dos anos 70. Eu ia que é perguntar mais- de eu acho mais João, porque seguro. João é muito Jesus Deus, né? Mas aí João não escreve o dele. João não escreve. Você sabe por quê? Você crê que o evangelho de João não foi ele que escreveu? Não, ele não escreve o dele nesse período. Ou seja, cerca de 40 anos depois da morte de Jesus, tinha evangelho já de Jesus, de Marcos, Mateus e Lucas, mas João, que viveu mais próximo a Jesus, deitou no colo. bico calado. Por quê? Porque havia uma coisa muito chata. Paulo, quando estava vivo, Paulo Dominou o pedaço. dominou o pedaço e acreditava que Jesus voltaria no tempo da vida deles. Por isso ele criou o conceito de salvação. E não voltou. E no capítulo 21 do Evangelho de João, tem uma passagem muito maluca em que João conta um dos encontros com Jesus ressuscitado. Ver Jesus na beira da... Em 7 dos 11 apóstolos, já que nessa época Judas já tinha se matado, então só tinha 11, Matias não tinha sido escolhido ainda. É verdade, substituto. Então 7 dos 11 apóstolos estavam pescando e a pescaria foi horrível. Quando estavam voltando, viram um homem que estava lá na margem que disse: ei, joga a rede ali. Aí jogaram, pescaram, e quando vieram agradecer o cara, viram que o cara era Jesus. Pedro falou, já vi essa história antes, joga a rede pra cá. E João conta que eles comeram peixe juntos nesse dia. Aí na hora do churrasco, tá Jesus ressuscitado aqui, Pedro aqui, os outros 5 apóstolos aqui, e João estava aqui. Isso, entre aspas, eu estou contando assim para facilitar o entendimento. Mas tá no Evangelho de João, capítulo 21. E Pedro, quando a turma queria saber qualquer coisa de Jesus, usava Pedro, usava corda a Pedro. Pedro, pergunta a Jesus. É que ele era mais corajoso. Aí Pedro é impossível. Sanguíneo, impulsivo. E Pedro vivia enchendo o saco de... Cara, eu vou te falar. Entre todos os discípulos de Jesus, eu acho que eu sou muito igual a Pedro, velho. Assiste The Chosen. Nossa, cara, eu vejo The Chosen, eu acho que eu sou muito igual a Pedro. Jesus, na época que ele era vivo... Jesus, quando você for rei, imperador, Messias, você de que pasta? Qual o ministério? Me bota aí no... Os pais de Ministério João... da Defesa, eu quero guerra. Os pais de João e Tiago, quando Jesus, uma certa vez, voltou para Cafarnaum, a turma disse: Jesus, antes de você entrar na cidade, enquanto tá só a gente aqui, isso o pai de João e Tiago. Quando você assumir o seu reino, meus filhos vão sentado na mesa. Pois é. Aí Jesus diz: cara, meu reino. Quem quiser ser o maior será o menor. Quem for o menor será o maior. Muito bem. Aí nessa hora aqui, Jesus ressuscitado, já sabendo de tudo, aí Pedro disse: agora eu vou fazer as perguntas. Aí diz: Jesus, o que é que vai ser de mim? Ele é melhor você não saber não, hein? Aí Jesus dizia: Pedro, eu vou na frente, vou preparar um lugar. Aí Pedro não gostou muito da pergunta, né? E disse: João? Não, o do próximo o lá. outro. E de fulano?
Aí Jesus disse a mesma coisa. Aí como Jesus percebeu que ele ia sair perguntando um por um, Jesus disse, olha, vocês irão comigo para a morada que eu estou preparando. Mas aí Pedro notou que o movimento de mão de Jesus envolveu os 6, mas não chegou no envolveu João. João. Aí Pedro disse, e quanto a ele? Aí Jesus, meio sem saco, disse, o que importa a ti se eu não quero que ele fique eu até não que quero eu que ele venha? morra até que eu venha. Então, Aí surgiu, a Bíblia diz, surgiu uma lenda de que João não iria morrer. isso, até a vinda É daí de que Jesus. surge o vampirismo. O vampirismo acha que João foi o primeiro vampiro que ele descobriu que vive pra sempre bebendo. Caramba, peraí. Do nada, Pedro é o primeiro vampiro. Ô, João é o primeiro vampiro. Caraca, mano, aí. Teorias das conspirações. João foi o primeiro vampiro. ó. sangue dos outros. Devido a isso, espalhou-se entre os cristãos Que João não morreria. que João não morreria até a vinda de Jesus. Então, como João era o último e único remanescente de todos isso. que haviam convivido com Jesus, todo mundo Eu não duvido de mais nada, é o título dessa live. Rapaz, eu realmente não duvido de mais nada. ia fazer uma visita a João e dizer, João, quando é que Jesus vai chegar? João, não é uma vergonha para você, não. Olha. Marcos, que nem da apóstolo era, produziu um evangelho. Entendi. Lucas, que nem conhecia Jesus também. É. Mateus, tudo bem, era apóstolo, mas você era assim com Jesus e não vai escrever um evangelho. Mas por que João não escreveu o evangelho? Porque ele não sabia responder esse troço. Quando é que Jesus ia chegar? Mas aos 90 anos ele escreveu. E o espantoso é quando você compara o evangelho de João, Mateus. Mano, outro comentário importantíssimo. Vou até mudar a câmera aqui, ó. O melhor evangelho, tá? O melhor evangelho. É óbvio, ele foi feito depois, ele teve a base de estrutura dos outros, mas sem sombra de dúvida, o melhor. Ó, João é um evangelho tão bom que eu gostaria de ler com qualquer pessoa que quisesse ler. Mas, eu quero ler João. Vamos ler junto? Vamos. Cara, João é maravilhoso, velho. Eu acho que eu já li umas 14 vezes, eu acho. Se pá, umas 14 vezes. Quase todo ano eu leio, então, assim, eu já sou cristão há 17. Acho que eu já li isso aí mesmo umas 14 vezes. Mateus, Marcos e Lucas, você vê que Sem contar que eu li junto com a minha esposa, já li junto com a minha filha, já li junto com um amigo, então nem sei mais. Mas é muito bom, mano. Muito bom mesmo. capítulos 13, 19, 17 de Mateus, Lucas. Não, nós já tá indo para outro assunto aqui. Vou terminar aqui esse corte. Cara, então se você gostou, se você ficou até aqui ao fim desse vídeo, muito obrigado por ter assistido. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por participar. Deixa teu comentário aqui. Você acha que o João foi vampiro? E o que você acha? Qual é a versão de Jesus que você mais gosta? Inclusive a minha, ó, Jesus é negro. Ó. Na minha, eu tenho um Jesus negão. Ó. E eu posso falar disso outro dia também, tá? Então, fique com Deus. Um abraço. E propague o amor aí, ó. Temos coração pra todo lado.